Empezaremos, ¿no, doctor? Para tratar de ser puntuales, ¿le parece? Ok, não, sem problema. Ok. Bueno, voy a hacer una presentación breve. Ante todo, quisiera agradecer a la doctora Gracia Costa y al doctor Wilson Guatinaga por su presencia en este webinar de inmersión en ortodoncia digital. Bueno, la odontología ha cambiado mucho en estos últimos años y nosotros somos parte de los cambios con las nuevas tecnologías que existen actualmente. Y para mí es un honor tenerlos a ustedes en este webinar y próximamente en Perú. Tanto el doctor Wilson Guatinaga como la doctora Gracia son ortodoncistas, especialistas, maestros y doctores en ortodoncia. También son especialistas en DTM, docentes de la Universidad Sao Leopoldo Mandi. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor y a la doctora Gracia Costa y al doctor Guatinaga. Muchas gracias, doctores. Uma boa noite para todos. É um prazer estar aqui para falar com vocês um pouco sobre a ortodontia na parte dos alinhadores. E eu e o Dr. Gilson já trabalhamos com alinhadores, já tem um tempo, mais de 10 anos que trabalhamos com alinhadores. E começamos primeiro com o Invisalign, e fomos um dos primeiros, no primeiro curso que teve no Brasil, nós credenciamos e estamos trabalhando até hoje. E acabamos desenvolvendo, né, aprendendo como fazer para nós mesmos planejarmos o nosso próprio alinhador, para não ficar na dependência de uma empresa para fazer o alinhadores para nós. E Dr. Gilson, pode se apresentar? Eu coloquei na apresentação, já, na hora que eu colocar a tela, eu já coloco também a apresentação. Mas boa noite a todos, tá? Primeiro, agradecer o convite, né? O convite seu, né, Graça, por poder estar participando disso, e da doutora Margot, pela confiança, né, em nos permitir isso aqui. Eu confesso que é uma experiência para mim muito gratificante, porque, na verdade, poder contribuir e essa troca de ideias, né? Troca de conhecimento, que é o termo certo, para mim é gratificante, porque, como eu conversei com a doutora Margot e com a doutora Graça, a minha intenção, né, é justamente transmitir alguns conhecimentos que nesse tempo que a Graça falou, que a gente trabalha já com os alinhadores, a gente desenvolveu algumas, não vou falar técnicas, mas algumas condições que saem um pouco do normal que a gente vê com as empresas, né? E eu gostaria, assim, a minha proposta, a nossa proposta é justamente que vocês não sofram tanto quanto a gente sofreu nesse percurso aí, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação assim, de como é que vai ser a dinâmica, como que a gente pretende fazer essa jornada, né, de imersão aí em Lima, né? E aí depois a gente vai abrir para as dúvidas, tá? Aí, uma conversa mais aberta, tá bom? Então, doutor, eu vou compartilhar a tela, tudo bem? Está bien. Bom, acho que estão me ouvindo bem, estão vendo a tela também, né? Qualquer probleminha é só me chamar, tá bom? Porque agora eu perco um pouco a visão, só estou com a tela apresentada aqui. Então, a nossa proposta hoje é que a gente conversar, né? Coube a mim fazer essa breve apresentação, né? De como a gente vai se proceder nessa imersão em outubro, aí em Lima, no Peru, né? Essa imersão em ortodontia digital, né? Com um foco mais em alinhadores estéticos em off, né? Ou seja, são aqueles alinhadores que você vai fazer no seu próprio consultório. O objetivo do nosso curso é justamente que vocês saiam fazendo os seus próprios alinhadores, né? De modo que a gente não fique dependente das empresas, tá? Então, aqui está o convite, né? O convite para o nosso curso, né? Essa região aqui,
Eu já estive em Lima por 2 oportunidades, né? E essa foi assim, as partes que eu mais gostei daí. Então, eu coloquei essa foto aqui, que eu achei muito interessante, tá? Então, no dia 27, 28 e 29, né, está previsto esse curso, né, de imersão em ortodôncia e digital, né, com foco para alinhadores estéticos, tá? Então, 27, 28 e 29 de outubro, tá? Uma pequena apresentação rapidinho, né, da doutora Grácia, né? A doutora Grácia, como a doutora Margot já explicou, ela é especialista em DTM do orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia, né? É especialista em ortodontia na Universidade de Nova Iguaçu, é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, doutor em ortodontia pela São Leopoldo Mandic. Além disso, ela é professora assistente nos cursos de pós-graduação em disfunção temporomandibular e dor orofacial, né? Na São Leopoldo Mandic, tá? Eu sou Gilson Watinaga, também sou especialista em DTM, DOF, dor orofacial, mestre em Ciências da Saúde, fiz o mestrado especialista em ortodontia e também sou assistente nos cursos de pós-graduação em disfunção temporomandibular e dor orofacial, né? Vamos lá. Então, qual que seria o nosso objetivo do curso aqui, né, nessa imersão? Então, em transmitir a todos, né, os conhecimentos teóricos, produtivos e práticos sobre ortodontia digital e confecção de alinhadores estéticos, indicando lá as vantagens e desvantagens de sua utilização do sistema digital, baseado em conhecimentos científicos e a nossa experiência clínica, né? Então, a ideia é justamente fazer isso aí. O que tem de científico, que tem hoje com base na, 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 na ciência, né? E com a nossa experiência clínica, né? Como a doutora Grácia mesmo já falou, ela foi uma das pioneiras aqui na parte de alinhadores, quando o Invisalign estava sendo lançado no Brasil, né? Ela foi uma das primeiras. Eu, como trabalhava com ela, eu fui aprendendo também, né? Mas eu confesso, isso agora, confessando, quando saiu, eu era assim, eu sempre era um crítico ferrenho, né? Então, na época, eu não acreditava que um plástico poderia fazer a movimentação de um fio ortodôntico, né? E hoje eu confesso que em um dos consultórios que eu trabalho em 3 consultórios, né? Um consultório já ficou praticamente 95% de só tratamentos com alinhadores, ou seja, praticamente eu troquei quase todos o sistema de tratamento desse consultório, né? Então, é uma coisa que eu acredito. E o objetivo do curso, da imersão, é justamente transmitir essa curva de aprendizado que a gente teve, né, todo, de modo que vocês, no final do curso, vocês consigam também estar produzindo seus próprios alinhadores, tá? Então, quais as razões principais para vocês confeccionar seus próprios alinhadores? Então, a estática é melhor para o paciente, né? É um marketing hoje para o consultório, né? O fluxo digital ele vai melhorar em muitos processos nos consultórios, é responsável pela biomecânica, desculpa, para preparar os setups digitais, né? É isso que a gente vai passar. Pode instalar os alinhadores na sua primeira visita, né? O ortodontista independe, né? Fica independente, ele não fica dependente das empresas, ou seja, você mesmo pode fazer seu fluxo. Isso eu vou comentar mais como uma vantagem lá no finalzinho da apresentação. E a melhor relação custo-benefício, que eu também vou colocar para vocês, tá bom? Essas são as principais vantagens, tá? Então, qual o interesse do uso de alinhadores ortodônticos nos consultórios, né? Qual que é hoje o interesse, né?
Então, a importância dos alinhadores hoje no crescimento do seu consultório, né, para o crescimento do seu consultório. Eles vão no que eu não sei aí, mas eu acredito que já deve estar acontecendo também. Vão ao encontro dos seus pacientes, que os seus pacientes desejam. Ou seja, hoje o paciente já chega procurando o alinhador. Ele não chega, antigamente, eu quero fazer um tratamento ortodôntico. Ele já fala assim, eu quero fazer um tratamento ortodôntico, e geralmente usa o nome comercial, né? Hoje é a Invisalign, é o mais famoso, né? Ele é mais prático, isso eu não tenho dúvida, né? E isso, durante a pandemia, ajudou bastante, né? Onde, eu não sei aí, mas aqui a gente praticamente ficou com o consultório fechado. Mas com os alinhadores permitiam que a gente fizesse o processo e entregava para os pacientes, né? Sem esse contato. Então, ficou muito mais prático. A gente não perdeu pacientes durante a pandemia, né? Atrai mais pacientes, aumenta o faturamento, né? O aumento do faturamento, tanto se você optar pelo alinhador fabricado, como o alinhador em office. As consultas tornam mais eficientes, isso mais está ligado com hoje com o fluxo digital, que a gente vai passar algumas coisas para vocês, né? Como vai funcionar esse fluxo digital, qual a importância do fluxo digital na odontologia e na ortodontia atualmente, né? E, por último, né, insere o profissional na ortodontia digital e, por que não falar, na odontologia digital. Hoje aqui nós já temos a Associação de Odontologia Digital, né? Então, é uma coisa que está crescendo muito, e isso tem mudado muito a dinâmica dos consultórios. Hoje, não oferecer alinhadores no seu consultório pode significar perder mercado e clientes potenciais, e até mesmo fazer seu paciente buscar outro profissional, outro dentista que ofereça esse produto, né? Então, mesmo que Gilson, eu não tenho muita experiência, não quero, mas é um risco que você tem, né? Ou você tem que colocar alguém que faça, né? Ou você corre o risco de perder esse paciente aí, porque hoje a propaganda é ferrenha, né? E aí eu falo, uma pergunta, né? Os alinhadores são o futuro da ortodontia? É aí que vem uma experiência que eu tive, além dessa que eu falei, comentei em relação à Grácia, né? Quando no início eu não acreditava na força de um plástico, né? Esse aqui foi um achado que, em 2019, eu estava passeando nos Estados Unidos, e eu achei esse outdoor. É um outdoor que tinha, assim, num ponto de ônibus, né? Num ponto de bus, é, bus stop. E aí estava ali essa propaganda, né? Essa empresa. Isso é uma empresa, esse print foi de 2019, né? E aí ele falava assim, o que me chamou a atenção, né? Que estava num ponto de ônibus e ela, assim, alguma coisa assim que, pelo que ele mostrava, não havia necessidade de um dentista, de um profissional odontológico, de um ortodontista, né? Então, faça o seu sorriso sempre de uma maneira, né? E aí tinha os valores aqui, tem os valores de uma forma que você mesmo podia fazer, né? E como que era a proposta deles, tá? Eles eram aqui, ó, você ligava, ó, você acessava o site, né? Entrava em contato, eles iam enviar para você o kit de moldeira, né? A silicona leve e pesada, né? Desculpa, a silicona pesada com o seu catalisador. Você mesmo fazia, o paciente mesmo fazia a impressão, né? Fazia a moldagem e enviava pelo correio, né? E, e alguns dias depois, né? O que eles faziam? Eles estavam encaminhando o par de alinhadores. Isso me chamou muita atenção, falei assim, caramba, a que ponto a gente está chegando, né? Então, isso me chamou a atenção e eu fiquei, assim,
eu comecei a prestar atenção mais nos alinhadores, né? E aí foi aparecendo as outras marcas, né? Essa aqui é a continuação do outdoor, e eis que chegou aqui no Brasil, né? Chegou aqui no Brasil, que isso aqui é do mês passado, mês retrasado, né? É uma postagem, né, da própria marca Invisalign, né, onde falava que dentistas de todas as especialidades poderiam estar fazendo, não exclusivamente ortodontistas, né? E já estava começando essa ideia de querer popularizar de uma forma que não precisaria a atuação do dentista, né? Isso foi para instâncias jurídicas e hoje está proibida, vetada essa prática que não seja de odontologia, ou dentistas, né? Mas não há necessário ser ortodontista. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Me preocupa e me deixa contente de uma certa forma, porque, como eu comentei já em uma fala anterior, né, assim, que eu falo muito para os colegas, né? Vai ter muita gente fazendo e vai ter, infelizmente, por inexperiência, por falta de conhecimento, vai ter muitos problemas. E aí sim, vocês que já têm a capacidade de fazer o seu próprio alinhador ou tenham conhecimento de como melhorar, né, essa é uma possibilidade grande, né? Então, a longo prazo, né, vocês podem estar se preparando para que o fluxo, tanto de novos pacientes como pacientes já em tratamento, vai aumentar. Isso já está acontecendo no nosso consultório, né? Então, a gente está tendo pacientes sendo encaminhados para a gente para retratamento ou para continuação de tratamento, né? Porque aquilo que era propagado, que é vendido, né? Não está sendo obtido, não está sendo conseguido. Mas isso é por falta de um pouco de conhecimento e prática, tá? Então, o que é a ortodontia digital, né? A ortodontia digital, eu vou falar um pouco do fluxo digital, mas eu sempre falo ortodontia digital, né? Nós que somos ortodontistas há mais tempo, antigamente o nosso instrumento de trabalho era o quê? Essa mesinha aqui, né? Cheia de alicates, para dobra, para corte, para retirar, para remoção de banda, de brackets. Era a nossa vida, o nosso consultório era os alicates, né? Hoje, dentro da ortodontia digital, o nosso instrumento de trabalho hoje é o mouse, né? É o mouse hoje que a gente fala. Então, mudou um pouco hoje o nosso instrumento de trabalho, tá? Então, o papel da ortodontia digital é dar suporte ao conhecimento, ampliando seu alcance e facilitando sua efetivação. As inovações tecnológicas possibilitaram o desenvolvimento de métodos e ferramentas que hoje compõem o tal da ortodontia digital, tá? Ela consiste, né, em utilizar as técnicas e equipamentos como scanner, radiologia digital, simuladores 3D, né, e impressão 3D, com o intuito de conhecer mais profundamente a anatomia e as características do paciente. Assim, é possível definir os melhores intervenções para cada caso, tá? Então, através dessas simuladores, né, o escaneamento, você consegue ter como eles vendem muito, que é ter uma maior previsibilidade, certo? Só que essa previsibilidade depende muito também do conhecimento em ortodontia, conhecimento em anatomia, né? Então, isso é uma coisa que hoje falta, né? Eu vejo muita gente colocando alinhadores, mas com a falta desse conhecimento, né? Então, nós hoje estamos meio que presos ao que as empresas nos oferecem, né? E a proposta nossa é de fazer justamente isso, a gente não ficar preso a essas propostas. Então, dentro do fluxo digital, faltou aqui só um pouquinho. Aqui, desculpa. Dentro do fluxo digital, esse aqui é como seria o fluxo digital, tá? Nós temos aqui o paciente, então a gente tem o processo de escaneamento. Esse processo de escaneamento ele vai gerar um arquivo
que a gente chama de arquivo STL, tá? Esse arquivo nós vamos carregar no nosso computador, né? Que seria a parte do CAD, né? Em cima desse aqui, ou existe outra possibilidade também de se fazer a moldagem e levar ele para esse escaneamento para o computador. Então, você tem um modelo, em cima do modelo é feito usando um scanner de mesa e você faz o arquivo, você gera esse arquivo do CAD-CAM, né, que seria o arquivo STL. Então, existe duas possibilidades, né? No começo, eu falava assim que o uso da necessidade de ter um scanner no consultório era praticamente para quem fazia alinhadores, era imprescindível. Hoje eu falo que não precisa, né? Não é pré-requisito para que você faça alinhadores ortodônticos, alinhadores invisíveis, como eles chamam, não há necessidade de você ter um scanner no consultório. Você pode fazer o escaneamento nos radiológicos, nas empresas que fazem as documentações ortodônticas, né? E aí sim você trabalhar, tá ok? Então, dentro da ortodontia digital, a gente, dentro dos escaneamentos, da parte de escaneamento, né? Nós temos os scanners de bancada, que são aquelas que elas captam as imagens do modelo e transformam no arquivo STL. E tem os scanners intraorais, que ele faz a captura das imagens, né, diretamente da boca do paciente, e ele gera esse arquivo também para alimentar o seu computador. Tá? Então, esse aqui seria os scanners, né? Hoje tem vários tipos, vários modelos, né? Eu confesso para vocês que já trabalhei com esse escaneamento de bancada, mas para mim, ainda o mais preciso é o intraoral, tá? Tudo bem que ele precisa de alguns detalhes, mas de calibração, mas isso é feito pela própria assistência técnica, tá? Então, aqui temos um modelo da Tri-Shape, né, do modelo de bancada, né? Então, você coloca o modelo aqui e ele faz o escaneamento. Ele vai girando e vai fazendo o escaneamento do modelo, né, em todas as dimensões. O que é esse escaneamento? Ele vai pegar e vai montar o modelo em 3D, 3 dimensões, tá? Esse está... Opa, perdão, desculpa. Eu acelerei, passei. Um momento só que agora eu voltei aqui. Opa, aí foi, tá. Então, esses são os modelos da Sirona, da Tri-Shape e esse aqui é da Omnicam, né? E tem da Invisalign, desculpa, o iTelo, que seria da Invisalign. Tá? Então, modelos tem bastante. Então, na parte de escaneamento, né, as principais limitações desse sistema estão relacionadas hoje ainda ao custo e ao treinamento para manuseio adequado, que por vezes pode apresentar uma curva de aprendizado lento. Hoje, os scanners que estão vindo, praticamente essa parte de aprendizado, eles já são mais intuitivos, então você consegue trabalhar mais com ele. Mas o que pega ainda é o custo dele, né? Eu não tenho noção de quanto está saindo aí, mas aqui o preço ainda é bem caro, né? Existem os mais baratos, mas confesso que não acredito que vale a pena fazer um investimento com um scanner muito barato, que infelizmente vai ter muito mais problemas do que soluções. Tá? E aí, depois que nós fazemos o nosso escaneamento, né, aí sim que vem a parte que eu acho assim, que eu acho mais gratificante, mais gostosa de trabalhar, né, de se fazer, que é o planejamento digital. É ali que você vai fazer todo o que você deseja fazer na boca do paciente, só que de uma forma mais digital. E aí você, dentro dos limites biológicos, né, isso,
A gente vai conversar bastante no curso, né? O quanto a gente pode fazer as movimentações, né? Que a gente vai fazer o nosso setup, né? As nossas correções, as nossas movimentações, de modo a atender as expectativas dos pacientes, tá? Então, uma coisa que a gente vai fazer, e até ontem, conversando com a doutora Margot, né, nós vamos usar dois tipos de software, né? O software de planejamento, nós vamos trabalhar com esse Artform, tá? E o outro eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Mas o Artform tem algumas vantagens para quem está começando. É um software free, né? Ou seja, você consegue baixar da internet, você consegue fazer todo o planejamento e durante um mês você consegue fazer isso aí gratuitamente, não tem custo, né? Para gerar os modelos, fazer o custo que tem desse software é o custo quando você vai gerar os modelos, ou seja, recebeu o escaneamento, você fez o planejamento e você gerou a sequência de movimentação dentária. Então, a cada movimento ele gera um modelo, né? Então, vamos supor que ele gere 20 modelos, ou gere 30 modelos. O custo que você vai pagar é independente da quantidade de modelos, mas você vai pagar $50, né? Hoje o custo é $50 por caso. Então, cada caso, independente da quantidade de modelos, o custo depois de um mês, né, é $50, né? Mas, para quem está começando, e eu confesso para vocês, confesso não, eu vou falar isso para vocês sem problema nenhum, a minha curva de aprendizado toda na utilização do software foi em cima do Artform. A partir do momento que eu consegui dominar as movimentações, a parte de preparo do modelo, né, que a gente chama de preparar o modelo para fazer o setup, né, foi tudo em cima. E aí ficou muito fácil trabalhar com o segundo software que eu vou mostrar para vocês, que é o NemoCast. O NemoCast tem muitas outras possibilidades, mas é um software que você tem que pagar, né? Eu não sei hoje o custo, eu vou até no dia do curso eu vou me atualizar para vocês. Essa empresa é uma empresa espanhola, então toda a parte de assessoria é em espanhol, então fica muito mais fácil também, né? E tem outros recursos, né? Mas é um custo pago, e além do pagamento do software, né? do produto, você tem que pagar lá, são $30 mensais como taxa de manutenção que eles têm, né? É um custo assim, mas eu espero que vocês comecem a trabalhar com isso aqui. Isso quer dizer que vocês estão conseguindo bons trabalhos e muito trabalho. Esse software vai ajudar. Não esse, o outro software, tá? Então, eu coloquei aqui, tá? E como é uma coisa que nós vamos pensando de utilizar, né? E conversando, e para evitar, assim, para nós ganharmos tempo no dia do curso, né? Eu coloquei aqui um passo a passo de como instalar esse programa, tá? Esse passo a passo eu coloquei aqui, só vou mostrar para vocês, tá? Mas depois eu vou estar encaminhando para a doutora Margot, né, que ela vai passar para vocês, vai distribuir para vocês, como é que vai fazer para fazer a instalação no computador de vocês, ou no laptop de vocês, tá? Então, só para a gente agilizar um pouquinho e a gente não ficar perdendo tempo de aula, né, que a gente poderia estar treinando já na instalação do software. Então, eu peço assim, e para quem tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo, né? A doutora Margot pode passar meu contato, a gente vai, de modo que no dia do curso vocês já estejam com o software instalado, tá ok? Então, para fazer o software, é só entrar aqui nessa página, né? Tá aqui. Esse aqui eu vou mandar para vocês, tá? Uma sequência de instalação do software, né? Lembrando que está aqui, ó, é só entrar nessa parte aqui e vai aparecer essa tela do jeito que está aqui, tá?
Essa tela pode estar em português, você pode configurar em inglês. Eu não sei se tem em espanhol, mas eu acredito que tenha sim, tá? E aí você vai clicar nesse Comece Agora, né? A partir do momento que você clicou nesse Comece Agora, ele vai abrir essa outra tela. Essa tela você vai preencher os seus dados, né? Nome completo, e-mail, o número de celular, o nome da sua empresa, se você tiver, se tiver site, a sua profissão, né? O país que você está, né? E o seu estado, que às vezes não vai nem precisar, tá? E aqui, ó, tem aqui, ó, comece o tratamento hoje, né? Então, ele fala assim, que os 30 primeiros dias, eles são free, são grátis. Então, você pode fazer quanto que você quiser. Então, que eu aconselho? Se vocês já fizerem, por exemplo, o curso vai ser em setembro, vai ser em outubro, né? Então, espera um pouquinho para fazer a instalação. Quando for no finalzinho agora desse mês, vocês já fazem. Pelo menos a gente consegue gerar bastante arquivos, né? E a gente consegue treinar e fazer em cima do que vocês tenham dentro do curso gratuitamente, tá ok? Aí é feita essa pergunta, né? Qual é a quantidade de pacientes que você pretende começar mensalmente? Aí você pode colocar, né? Em cima de cada curso, isso vai gerar um curso lá na frente, mas por enquanto é grátis. Você preenche aqui o número que você quiser, né? Eu coloquei esse aqui, por exemplo, e aperta próximo, tá? Aí ele vai entrar isso aqui, né? O que você como você pretende, como você gostaria de fazer os alinhadores, né? Aí você vai escolher essa opção aqui em Office e fazer pelo Artform, né? Essa aqui é para imprimir, no caso você vai querer fazer os alinhadores em Office, né? Fazer usando o Artform. Então, clique nessa opção aqui em Office by Artform, tá? Aí apresenta depois essa tela na sequência, né? Aí você pode pular direto. Isso aqui, caso você opte, né, você pode agendar uma demonstração do software, né? Ele marca uma videoconferência e aí ele entra em contato com vocês, né? O grande problema é que, a maioria das vezes, o que aconteceu na primeira vez, é que quando eu agendei, você tem que conversar, tem que dominar um pouco o inglês, porque a pessoa que falou, na época, ele falava em inglês, né? Não falava muito bem o português, né? Ou se você preferir, né? Isso a gente vai, como a gente vai trabalhar no software, a gente vai ver tudo no curso. Então, você pode digitar, clicar em cima do skip e pular essa parte. Tá bem? A partir disso, ele já vai fechar, né? Agradecido, ele agradece, né? E aí você coloca, quando você clicar aqui, ele já vai ele volta para a tela do Artform, né? E aí que está a pegada, uma coisa que nós temos que prestar atenção, né? Depois que fizer isso aqui, ele vai voltar àquela página inicial, tá? E aí não vai aparecer nada para você fazer a instalação. Por isso que eles pediram e-mail. Aí você vai checar o seu e-mail, tá? E no seu e-mail vai estar chegando essa mensagem aqui. E é aqui que está a parte do programa de instalação. Então é só clicar em download, né? E aí criar uma conta caso haja necessidade, tá? Então você faz o download, ele vai perguntar em qual sistema que você quer fazer, vai trabalhar, pode ser pelo sistema Mac ou pelo sistema Windows, tá? No meu caso, como era Windows, eu cliquei Windows. Se você tiver o Mac, vai pelo Mac, tá? E faz a instalação. Ele vai gerar esse arquivo, né? Vai baixar, depois é só clicar, né, em cima desse arquivo e instalar. A instalação é super rápida e fácil, né? A partir do momento que você instalou, tá? Ele vai gerar lá na sua tela de inicial do computador, ele vai gerar esse ícone aqui, ó, Artform. 2 cliques neles, você já entra no programa, tá? Com o link, com o cadastro que você fez. Ele vai pedir o e-mail e você vai cadastrar uma senha. E aí você consegue fazer esse link, né? Esse aqui, no caso, eu fiz só para a gente trabalhar durante o curso, né? E aí,
e você vai colocar os modelos, vai preparar tudo, isso é que a gente vai fazer. Ele vai chegar no modelo não dessa forma, e como o produto final é o que a gente vai trabalhar, né? Basicamente, vocês vão saber, com certeza, dominar essa ferramenta aqui, né? Para vocês poderem fazer, trabalhar e gerar seus próprios modelos para fazer o alinhador, tá? Então, esse aqui que eu passei para vocês é o software, então, Artform. Artform é o que nós vamos trabalhar bastante e que vocês vão ter como ferramenta inicial. Para quem quiser avançar um pouco mais e que já quiser já começar com essa empresa, esse software que é pago, né? Você vai pagar um valor até que relativamente alto, né? Eu prometi que vou levar também os contatos das empresas, dessa empresa aqui para vocês, da representante da América do Sul, tá? Para quem quiser, no caso, adquirir esse software, ela já se colocou à disposição para dar toda a assessoria na obtenção desse software, né? Além da assessoria, dado toda a assistência técnica, você entra em contato, eles já entram em contato para fazer toda a assistência técnica, então a assistência é muito boa, né? Então, é um software que, para quem está num passo mais avançado e quem deseja fabricar, ter sua própria marca, o Nemocast é uma solução cujo é de bom custo-benefício, tá ok? Não coloquei nada dele, mas eu vou levar o que a gente tem, a licença que a gente tem, tá? E nós vamos treinar também, fazer um treinamento no Nemocast, tá? Isso mais como aprendizado, né? Mas é para vocês terem conhecimento, tá ok? Então, nós fizemos, primeira parte, o escaneamento, né? Depois pegamos o escaneamento, o arquivo que foi gerado no escaneamento e foi colocado no computador. Aí fizemos o nosso setup e fizemos nossa preparação do nosso arquivo para gerar o modelo, né? Então, o modelo hoje de impressão, né? Modelo para impressão. E para isso nós vamos utilizar as impressoras 3D, né? Impressoras 3D é uma realidade hoje, praticamente além da parte de alinhadores, ele atende a várias partes, principalmente na parte de prótese, na parte de... hoje eu estou fazendo alguns aparelhos móveis, né? Aparatologia, ortopedia, né? Eu já não estou mais moldando, principalmente ninhos, já pego, já peço para fazer o escaneamento, né? E ele já me manda o escaneamento, eu faço a impressão dos modelos para a confecção de aparelhos móveis, quando há necessidade, tá? Então, aqui temos alguma foto dos modelos sendo impressos, né? Aqui é outro tipo de impressora, e os modelos impressos aqui, os vários casos, né? A sequência que você quiser, tá? Perdão, desculpa. Essa é a parte da impressão, tá? Depois que nós fizermos a impressão, a gente vai fazer a parte da plastificação, a termoplastificação. E aí sim que o alinhador começa a ser desenvolvido, né? Então, nós temos a plastificadora, né? Se desejável é que tenha uma plastificadora a vácuo, com uma potência boa de motor, né? Ou tem vários tipos, né? Mas que ela faça uma boa sucção, né? Ela faça bastante força, de modo que a gente tenha uma reprodução muito fidedigna do modelo, né? Então, é colocado uma placa, né? Uma placa de acetato em cima aqui, ela é aquecida, ela fica mais maleável, e aí, por pressão negativa, ela faz a impressão da placa, né? Ela faz a plastificação da placa, ou seja, essa placa ela vai transformar nessa forma aqui. E isso é que nós vamos fazer, né? Então, ela vai gerar, tá? Aqui no caso eu coloquei assim, tem casos que, se os modelos forem pequenos, ela permite até fazer dois modelos por placa. Aí eu vou confessar para vocês que eu não gosto muito disso aqui, porque se tiver muito próximo aqui,
ele pode gerar alguns problemas. Aqui ela pode ficar muito fina e quebra com muita facilidade. Então, o ideal é uma placa, um modelo, uma placa, um modelo, tá? Essa forma aqui não é muito convencional, a não ser que os modelos sejam pequenos, tá? Isso a gente vai fazer. Então, nós fizemos a termoplastificação, né? Nós geramos o modelo, né? E aí nós vamos fazer o outro passo, que seria o corte e acabamento dos alinhadores. Então, nós vamos cortar, né? A gente vai usar um disco, tem várias possibilidades, né? A gente utiliza a tesoura, né? As escovas de acabamento para a gente fazer essa linha de produção, né? Como é feito o corte, como a altura do corte. Se você quiser fazer o contorno dos dentes, isso a gente vai conversar de uma forma mais para frente, né? Mas isso vai estar no curso também, né? Qual a vantagem de usar um corte mais baixo, ou seja, mais acima da gengiva, um corte acompanhando os contornos dos dentes, tem suas vantagens e suas desvantagens. Tudo isso vai depender do caso, né? Por isso que é importante a gente ter o conhecimento. Então, é um caso que você precisa fixar mais, então você usa um pouquinho mais de força, ou seja, vai evitar uma perda de ancoragem, como a gente faz com os fixos, né? Então, a gente pode apoiar um pouco mais em gengiva. Como você não tem preocupação, nos casos que não haja preocupação com perda de ancoragem, você pode fazer seguindo o contorno do dente, tá? Esses aqui são os instrumentos que a gente utiliza para fazer os nossos acabamentos. Aí, realmente, depois de você fazer a plastificação, você tem a parte de finalização do processo. Finalização do processo é você processar, empacotar, né? E aqui é uma coisa que eu brinco bastante. Brinco não, é bom a gente ver que a Graça falou, nosso aprendizado, né? Esse aqui é os nossos primeiros alinhadores, né? Os nossos primeiros plásticos, né? Então, como a gente sacava, a gente fazia de uma forma bem, eu vou lá dizer, bem amadora, né? Então, a gente colocava em plásticos, né? Escrevia à mão, né? Hoje a gente já tem o plástico mais forte, que protege mais o alinhador, né? Já tenho as máquinas para fazer a impressão, tá? Isso aí eu vou levar para vocês. São rotuladores, são coisas bem simples, mas que mudam bastante o aspecto, né? Aqui já ficou um pouco já mais comercial, né? Então isso tudo vai agregar valor ao seu produto, né? A parte de entrega para o paciente e a colocação, né? Aqui já tem esse aqui eu coloquei que foi o meu primeiro caso desse tipo de alinhadores. Então, esse aqui foi um dos primeiros, foi gerado no Artform, foi feita a nossa primeira impressão, né? E aí a gente fez esse primeiro alinhador nosso. Hoje a gente dá risada um pouco, né? Mas foi o nosso primeiro alinhador que eu fotografei, que eu documentei, né? E fora isso, né, que a gente vai ver todo esse processo, né, como eu falei para vocês, né, a ideia é justamente fazer todo esse processo, desde o escaneamento, fazer a parte do setup, onde a gente vai ganhar bastante tempo, né? A gente vai trabalhar bastante na parte do setup, a gente vai, durante a parte do setup, nós vamos ver toda essa parte de biomecânica, né? O que pode, o que não pode, como a gente vai conseguir fazer os movimentos, né? Utilização de acessórios, mini implantes, de repente, para potencializar os movimentos, né? Uso de alicates, né? Que hoje não é muito convencional, mas eu tenho bastante resultados positivos utilizando alicates, né? Então, eu uso alicates. Algumas vezes, um conhecimento de uma técnica que a gente chama de bolha, espaço, que a gente pode fazer desgastes dos modelos, como nós mesmos que estamos gerando, de forma que a gente consiga potencializar, né? Se deve usar a Tátima, não deve usar a Tátima, isso tudo a gente vai comentar durante a nossa imersão, tá? E além disso também, além de todo esse processo, né? A gente vai comentar, a gente vai conversar sobre as nossas experiências, né? Sobre as nossas experiências. Eu gosto sempre de falar,
Pô, quando essa aqui era a minha primeira impressora, né? Quando a gente comprou, adquiriu, chegou, poxa vida, pô, consegui comprar, adquirir uma impressora 3D, ó, bonita, né? A gente fez tudo isso aqui. E para mim, era só pegar aquele arquivo que foi gerado no Artform, ele vem com um pendrive, está aqui o pendrive, ó, o pendrive aqui, né? A gente pegar, colocar o pendrive na impressora e alimentar essa região, esse tanque aqui com a resina e já sairia, né? E qual foi a surpresa? Que o nosso primeiro modelo saiu dessa forma, né? Os nossos primeiros modelos. Pô, o que foi que aconteceu, né? Qual foi o problema, né? Aí vem as coisas, os nossos ensinamentos, né? A nossa curva de aprendizado, né? São os parâmetros, né? Cada resina que você vai utilizar, você tem que ter um parâmetro. O que seriam esses parâmetros? Na verdade, a resina, né, é uma resina líquida que ela é polimerizada. Então, é um fotopolimerizador mesmo, que é luz que vem nessa região aqui da impressora, né, que eu estou mostrando aqui, tá? O processo de impressão a gente vai descrever bastante, né? A luz vem, ela faz com que a primeira camada endureça, né? Aí depois a mesa sobe um pouco, vem de novo e vem a segunda camada. Então ela vai apondo a resina, né? Então cada resina ela tem o tempo de exposição, a velocidade que a mesa vai subir. Então esses aí são os parâmetros que a gente fala, né? E hoje a gente domina muito. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo de resina no início, antes da gente começar a estudar, a gente conseguia fazer 10, 20 modelos, para vocês terem uma ideia, né? Hoje o Lucas, meu sobrinho, que eu estou fazendo força para que ele vá comigo ir para Lima, né? Ele é estudante de odontologia ainda, está no 2º ano de odontologia, mas hoje ele que domina toda essa parte de fluxo digital, de impressão. É, e isso é legal, porque assim, é uma pessoa que não tem muito conhecimento de ortodontia, mas a parte de impressão ele conhece até melhor que o tio, né? Que eu sempre brinco, né? Hoje ele faz. Então, como eu estava falando, 1 quilo de resina que a gente fazia 30, 40 modelos, né? Hoje o Lucas consegue fazer com 1 quilo 60 modelos, né? Ou seja, a gente aumentou a quantidade. Só que ele dominou o parâmetro das impressoras, né? Então, cada tempo de exposição, elevação da mesa, né? Então, isso aqui foi quando em 21 a nossa primeira impressão. A segunda impressão também não saiu desse jeito, até que foi o técnico lá e conseguiu fazer o parâmetro para mim, tá? Então, isso aqui é a experiência, são essas experiências que a gente vai discutir. Alguns tipos de experiência também, como a gente fazia nossos processos, né? As classificações, os cortes dos modelos, né? Dos alinhadores, né? Esse aqui foi uma coisa que nós adaptamos e hoje tem feito, por exemplo, o paciente tinha ausência de dente, né? Nós fizemos um dente, né? De provisório, né? Plastificamos com esse dente e aí colocamos resina. Ou seja, a gente supriu o espaço aqui, até que houvesse uma condição para que a paciente colocasse o implante. Então, essa aqui é uma coisa que você não vê, mas acontece bastante quando o paciente tem perdas dentárias. Então, isso aí foi uma coisa que nós começamos a fazer, né? Foi uma tentativa que deu certo. Hoje a gente tem resolvido pacientes, principalmente a ausência de dentes anteriores, né, com esse tipo de processo. É um pouquinho mais trabalhoso, mas isso é possível com você fazendo o seu próprio alinhador. As empresas, geralmente, eles não conseguem entregar isso para vocês, tá? Rapidamente, isso aqui é um caso clínico, né, que só para mostrar aqui como é que fez, eu só coloquei aqui o setup, né, é um caso clínico de apiamento, né, com apiamento foram 11 meses de tratamento, 20 alinhadores superiores e 20 alinhadores superiores, tá? Isso aqui foi feito no Nemocast, tá? Eu só gravei um vídeo rapidinho para vocês terem noção, né, de como é feita a movimentação. Aqui embaixo, aqui no cursor, né, você consegue observar aqui, ó, alinhador 0, alinhador 1, né?
das movimentações que estão ocorrendo, né? E isso você vai conseguir, tanto com o Artiform, gerar esse vídeo, né? E esse vídeo você pode mostrar para o paciente. Assim, mostra, mas sempre a gente tem que deixar claro que, às vezes, não é todo esse movimento que a gente vai conseguir. E esse limite biológico, essa capacidade de movimentação é que a gente vai estar conversando bastante no curso, né? Então, é só para vocês verem, tá? Então, tem esse caso aqui, tá? A gente tem as fotos iniciais, né, dos modelos, né? E a foto final, que como ficou o caso, né, das correções. Então, a gente, aqui, a queixa principal do paciente era mais ela, um apinhamento aqui inferior, e assim incomodava mais o paciente, o inicial, né, e o final, né, com os alinhadores. Então, esse aqui foram o quê? Desculpa aqui, 8 meses de tratamento a gente conseguiu esse resultado, né? Saímos daqui, né, e fomos até aqui. Tá ok? Tem mais um casinho aqui que eu coloquei aqui só para também, é um pouco mais complexo, né? É um classe 1 com apinhamento, né? Desculpa, mais simplesinho ainda, bem mais tranquilo, 4 meses, 10 alinhadores, né? É que não precisou muita movimentação. Então, aqui tem toda a parte do programa, como é que a gente fez, né? Só foi feito, na verdade, um pouco de expansão para dar o espaço, né? Essa expansão é rápida, os movimentos de expansão são movimentos fáceis, né? São movimentos que você faz aí, empurra os dentes, são movimentos fáceis de se obter com o alinhador, né? E aí você conseguiu esse resultado aqui em 4 meses de tratamento, tá? Então, a condição inicial estava aqui, né? Mais uma vez, um apinhamento leve, apinhamento inferior, né? Aí nós saímos daqui e fomos a essa situação, tá? Bem tranquilo, né? E como a ideia do curso não é a gente começar com os casos mais complexos, a gente vai começar com casos mais fáceis mesmo, fáceis para vocês ir pegando a mão, né? De forma a prática, né? De forma a que você consiga desenvolver o seu produto final, né? Que seriam os seus alinhadores, né? Casos mais complexos, dá para ser tratado? Dá para ser tratado. Tem casos aí que a gente vai estar apresentando aí no dia, que eu até confesso para vocês, apesar de fazer, eu tinha minhas dúvidas. E o caso tá indo bem, tá? O andamento está sendo muito positivo. Tá ok? Então, mais uma vez, final. Tá? E aí, vem a parte principal que eu queria conversar com vocês. Já praticamente terminando, né? Que seria assim: eu falei todo o processo, falei das vantagens e desvantagens lá no início da apresentação, mas para mim, né, qual seria realmente o diferencial de você fazer o seu alinhador ou de contratar uma empresa para fazer isso, né? É isso que eu procuro fazer. Assim, a minha ideia, como eu falei para a doutora Margot, em uma conversa inicial, assim, eu não quero, assim, a ideia não é falar, faça tal, use, compre tal marca, porque aí você está fazendo mais ou menos, você está trabalhando para a empresa, e não é isso que eu quero que vocês tenham autonomia para vocês conseguirem fazer, se desenvolver, né? E isso a gente só consegue com conhecimento e prática, né? E quais são os benefícios de confeccionar os próprios alinhadores ortodônticos? Primeiro, liberdade para definir seu próprio fluxo de tratamento. O que quer dizer isso aqui? Então, você, né, o dentista, hora que você vai fazer o seu setup, fazer o seu planejamento, você não fala assim, eu vou fazer, por exemplo, como eu falei assim, geralmente eu não imprimo todos os casos, eu vou imprimindo de 2 em 2, 3 em 3 modelos no máximo, né? De modo a que, assim, à medida que vai evoluindo, eu vou repondo, né? De modo que eu sempre tenho uma reserva de modelos lá, né? Por que isso? Aconteceu, não foi uma vez, foram 2 vezes, né?
como a gente estuda a parte de dor, por conta de apertamento dental, por conta de bruxismo, né? Ou até próprio descuido, quebrou um dente. Se você imprime toda a sequência, como acontece com as empresas, geralmente eles mandam toda a sequência de tratamento do alinhador 0 até o alinhador 20, por exemplo, né? Se no alinhador 5 você quebra um dente, praticamente você perde todos os outros, né? Você tem que fazer um novo escaneamento para fazer um outro estudo ou um refinamento, né? Então, você fazendo o seu próprio confeccionando seu próprio alinhador, você tem essa liberdade, você mesmo, você que vai definir o fluxo de tratamento, o fluxo de trabalho, né? Outra coisa é criar sua própria marca de alinhadores, né? Hoje tem uma colega que ela pediu, hoje eu faço o planejamento para ela, faço imprimo os alinhadores, e o alinhador sai com a marca do consultório dela, né? Tal odontologia, né? Então, é um produto do consultório dela. Agregou valor ao consultório dela, né? Definir o seu próprio fluxo de trabalho, né? Aqui é o fluxo de tratamento, aqui é o fluxo de trabalho. Você que vai definir, você vai fazer hoje o setup, né? Já faz todo o protocolo, você já tem uma pessoa que vai fazer seus alinhadores, né? Então, você consegue fazer, agilizar, né? É lógico que no começo você vai para fazer um planejamento, vai talvez demorar meia hora, 40 minutos, né? Hoje, caso simples, você consegue, sentou ali, colocou o modelo, preparou o modelo, 15 minutos você já está gerando os arquivos, não é nada demorado. Então, você consegue fazer seu fluxo de trabalho, né? Ao passo que você não depende, por exemplo, de mandar o arquivo para a empresa vai, fala assim, e manda, faz o planejamento, manda para você, tá, é isso que você quer fazer, doutora? Não, é isso, não, muda aqui, corrige aqui, aí manda de novo, eles fazem. Então, quer dizer, é um fluxo que você depende de outras pessoas, isso é que você pode fazer, né? Melhorar o custo-benefício, né? O custo que você vai pagar por uma empresa é seu lucro, né? Então, você pode oferecer um produto um pouco mais barato, né? Com uma certa qualidade, que é você que está fazendo, né? E um custo, né? Justo, o que você iria pagar é o seu lucro, né? E geralmente você vai ver que depois que você começa a fazer, né? É lógico, é um pouco trabalhoso, não vou negar, mas depois que você começa a fazer, você vai ver que o quanto você consegue economizar, né? Tem custos aí que a gente consegue reduzir mais de 70%, 60% a 70% dos valores que você iria pagar, por exemplo, para uma empresa tipo de Invisalign, né? E o principal, o que me motivou mesmo, né, é, a estudar, a desenvolver, é que um dos consultórios que eu trabalho, ele atende pacientes de uma classe um pouco mais baixa, né? E isso foi uma forma de eu poder oferecer um alinhador para uma classe que hoje eles falam assim, eu não imaginaria que eu ia ter condições de usar um alinhador. Ou seja, você está dando acessibilidade a um público maior, né? Um público que, teoricamente, não poderia pagar o custo de um alinhador feito por uma empresa, né? Então, esses são os principais benefícios que a gente tem, né? E, além disso, né, você pode oferecer, né? Se você fala assim, Gilson, eu não quero fazer todo o processo, né? Então, você pode, quais os trabalhos, você pode vender o seu trabalho, é isso que eu quero dizer, né? Além de você fazer os seus alinhadores, você pode oferecer o seu trabalho. Exemplo, né? Você pode fazer, né? Se você tiver condições, montar um processo, comprar toda a aparatologia, você pode fazer todo o processo, como se você fosse a empresa, né? Você pode ser a empresa e você vender o produto, né? Então, você vende todo o processo de confecção de alinhadores. Você recebe, faz todo o planejamento, faz todos os alinhadores e entrega o produto para outro colega, outro profissional, outro ortodontista, né? Além disso, você pode fazer simplesmente, né, o que eu tenho feito mais atualmente, é feito os planejamentos, né? Então, os colegas pedem, eu faço o planejamento e envio para eles os casos, né?
ele que vai fazer a impressão, ele que vai fazer o recorte, ele faz isso no consultório, né? Isso ele que faz. Então, hoje, praticamente, eu trabalho mais fazendo planejamentos, né? E o meu sobrinho, ele faz o contrário, ele faz mais a parte de impressão de modelos odontológicos, não só para parte de alinhadores, mas para outras possibilidades, né? Exemplo, casos protéticos, placas de clareamento, eh, e outras possibilidades, né? Outra coisa que você pode oferecer também, já que você fez a impressão, você pode fazer a confecção somente de alinhadores, e outra coisa que é muito comum, a confecção, né, de contenções em alinhadores extras. Por exemplo, você quebrou um alinhador, você tem um modelo, você vai lá, você pode fazer um escaneamento, de repente fazer um alinhador extra que quebrou, ou em outra eventualidade, aqueles casos de falta de elemento dental, você pode fazer, entre aspas, um provisório. Então, essas são as outras possibilidades que você pode fazer, além dos seus próprios alinhadores. Você pode começar a vender o seu produto. Então, seja, é isso que eu quero passar para vocês não ficarem só na alinhador, é vocês poderem, né? Desculpa, nós queremos fazer isso para vocês, né? E isso é que motiva, né? Isso vai gerando curva de aprendizado, a gente vai trocando ideias, e é isso que está no nossos objetivos do curso, tá bom? Então, eu termino aqui, só um pouquinho só, tá? Aqui sim, desculpa. Então, é aquilo que eu falei, tá? Já terminando, né? Então, é necessário um profissional responsável que faça um diagnóstico correto, um planejamento mais adequado e individualizado para cada paciente, e conduza o tratamento de modo a entregar resultados eficientes e de qualidade, né? A ideia da nossa imersão é que você não fique preso, né? Tenha preso a empresa, preso à técnica, preso. Não, você tem a liberdade, você saia, o termo que aqui nós utilizamos é sair fora da caixa, né? Eu falo assim, na verdade, é conseguir tirar a nossa pensamento, a nossa cabeça, né, dessa gaiola, né? Não ficar preso, a gente ter condições de fazer todas essas possibilidades que eu acabei de falar, tá bom? Então, eu acho que eu passei um pouquinho da meu tempo de fala, espero que tenha sido claro, né, dos objetivos dessa. Então, a primeira, hoje, nesse primeiro webinar, né, que nós estamos fazendo, é justamente falar sobre o curso, né? Podemos marcar outros, né? A doutora Margot já está solicitando outras datas, e aí sim a gente já pode começar já a falar já ou do software ou de um caso clínico, aí eu deixo bem à vontade de acordo com a solicitação de vocês, né? O nosso pensamento da doutora Graça e meu é justamente a gente dar condições para que vocês caminhem com as próprias pernas, né? E seja um colega que a gente vá realmente, ao invés de... Hoje eu estou falando, de repente a gente vai começar no futuro trocar as informações, trocar casos, trocar experiências, né? É isso que realmente é gostoso e é gratificante, tá? Então, me coloco à disposição, a doutora Graça também está à disposição para qualquer dúvidas, tá? Eu vou descompartilhar a tela. Muito obrigado, pessoal. Muchas gracias, doctor Wilson, por su brillante presentación. Realmente todo ha quedado claro. Un poco para comentar a los colegas que, bueno, yo ya hice algunos cursos de alineadores y la finalidad que me gustaría que todos los colegas terminen con un caso clínico, ¿no? Ojalá que durante el curso todos podamos Sim, desarrollar un caso y podamos tener un producto en la mano, nuestros alineadores y poder ir al consultorio e instalar nuestros alineadores. Al menos la primera impresión se va a poder hacer en el local donde vamos a tener el curso. Ahí vamos a tener la impresora, la plastificadora, para poder tener terminado el curso un producto, ¿no? Si alguien sim. tuviera alguna duda, alguna consulta,
Por favor. Que eu gostaria de acrescentar, o interessante de você fazer o seu próprio alinhador seria que durante a mecânica ortodôntica, por exemplo, na ortodontia, mesmo na ortodontia fixa, cada dentista tem a sua forma de trabalhar, né? Por exemplo, você tem um curso de ortodontia fixa, você ensina um aluno, mas quando o aluno sai do curso, cada um tem a sua maneira de tratar, de conduzir o paciente na mecânica ortodôntica, né? Então, dos alinhadores é a mesma coisa. Você vai tratar o paciente, você conhece o paciente, você sabe tem a regra básica de você fazer a mecânica ortodôntica, mas aí você consegue individualizar para cada paciente, porque você em contato com o paciente, você sabe como movimentar aquele paciente, a arcada dentária dele. Agora, quando você manda por uma empresa, eles fazem o clean check, toda a mecânica, e muitas vezes você muda, mas eles não mudam o que você quer. Então, aí fica difícil de você trabalhar. Aí você tem o resultado ali na boca e você vai comparando toda a fase, todo o estagiamento que você fez, você vai olhando no paciente. Agora, quando já vem tudo pronto, não tem como você mudar ali na hora. Então, vai ser sempre daquele jeito que você planejou desde o início. Então, é uma vantagem muito grande. Yo aquí tengo algunas consultas que están enviándome. Me Sim. preguntan cuáles son los costos allá en Brasil para poder hacer la impresión. Usted decía que de 1 kilo podrían salir 60 modelos, o sea, 30 pares de modelos. ¿Cómo son los costos? Os custos... Você quer falar? Eu posso falar, Graça? Pode falar. Pode falar. Então, hoje, assim, um quilo de resina, hoje, para ter uma noção, está em torno de aqui R$ 400, né? R$ 400, se você faz 60, só pegar uma calculadora aqui, rapidinho. 400 por 60. 450 aqui tá o valor da resina. Você consegue fazer, eu vou colocar 60 arredondando. 750 por modelo, só o modelo, né? Então, o par de modelo, R$ 15, de repente, né? Isso trabalhando com uma boa resina, né? Aquilo que eu havia comentado, quando eu comecei a fazer e eu não tinha a impressora, eu só peguei primeira coisa, eu instalei o Artform e comecei a fazer. O custo por modelo, por par de modelos, era R$ 90, né? É aquilo que eu comentei com a doutora Margot, acho que Sole, né? Sole? Soles, soles. Soles é praticamente a mesma proporção, 1 para 1, né? Então, no início, quando eu comecei a fazer, o par de modelos era R$ 90. Hoje, o custo que o Lucas calcula, R$ 20 por modelo, né? Então, você vê que reduziu bastante o custo, né? E é lógico, depois de você ter uma impressora bem calibrada. Outra coisa, a marca, o tipo de impressora, né? O tipo de impressora que tem uma impressora que ela imprime menos, né? A mesa de trabalho é um pouquinho menor. Nós pegamos assim, isso nós vamos comentar também no curso, que tem várias formas de você imprimir. Tem pessoas que gostam de fazer a impressão com o modelo na vertical, né? Tem pessoas, nós gostamos de fazer na horizontal. Ela é mais rápida, né? Mais rápida, e se der algum problema você perde menos modelos, né? Numa mesa normal você consegue fazer 4 modelos. Na mesa que a gente utiliza, a gente faz 6 modelos por impressão. Cada modelo, cada 6 modelos, cada tempo de impressão em torno de cerca de 1h15 minutos, 1h20 minutos, dependendo, né? Mas tem todo o processo depois. Isso o processo de impressão parece fácil, mas ela é um pouco trabalhosa no sentido de, além de imprimir, depois você tem que preparar o modelo, né? Ou seja, tem que lavar bem o modelo, tirar toda a resina, porque é um produto que você vai colocar na boca, né, para evitar uma contaminação. Então, você tem que lavar bem o modelo e depois reforçar com uma luz ultravioleta também, ultravioleta, né?
Mas não sei se eu respondi a questão em relação a custos, né? Sí, sí, quedó claro. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Nos enseñarán los tipos de attaches que se usan? Fátima? ¿Attaches? ¿Los attachments? Sim, graças. Sim, 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 vocês terão uma aula só de mecânica, né, dos alinhadores, e vai ser ensinado os attachments, vários tipos, e para que serve para cada attachment. E durante também a mecânica, a segmentação, as movimentações que serão necessárias para cada caso. E o próprio software, né? O software, de acordo com esses tipos de attachment que a Grácia comentou, a doutora Grácia comentou, o software, ela já, o Artform, como o NemoCast, ele já tem a aba para você colocar o attachment no dente. Então, você só vai escolher, eu preciso fazer uma retenção, ou eu quero fazer, exemplos, uma movimentação. Dependendo do tipo de attachment, você seleciona no programa o tipo de attachment e já coloca no dente, né? Aí você mesmo já faz. Então, o modelo, quando já sair, os modelos já vão sair com o attachment. Seu microfone está desligado. Ok, ok, acá tengo otra pregunta. ¿Qué tipo de maloclusión es más difícil tratar con alineadores? Vai lá, Graça. Acho que a dificuldade não está de tratar com alinhadores, a dificuldade está no tempo que você tem de experiência com alinhadores, entendeu? Já faz 10 anos que eu trabalho com isso e o que vai te dar, o que vai te tirar da dificuldade é o tempo que você está trabalhando. Porque você trabalhando 1, 2, 3 casos é diferente de você estar trabalhando já trabalhou 100 casos, entendeu? A sua própria experiência que vai te dar o grau de dificuldade. De início, é só os casos mais simples mesmo. Você não vai pegar um caso com extração, quando não tem muito espaço para movimentação. Então, sempre casos menores geralmente classe 1, com apinhamentos, do que você pegar uma classe 2, pegar classe 3. Então, primeiro as classe 1, depois você vai, à medida que você... É igual a ortodontia normal, quando você aluno recém acabou de terminar um curso de orto, você já não pega um caso muito complicado, você vai para os menores, à medida que você vai trabalhando, você vai adquirindo mais conhecimento, você vai se evoluindo nos casos mais complicados. Aquí tengo otra pregunta, doctora. Me están consultando sobre los alicates. ¿Ustedes recomiendan el uso de alicates para ayudar en la mecánica? Sim, a gente sempre usa os alicates para ativação também. Aí no curso a gente vai mostrar os alicates e as marcas, tudo. Uhum. Nós pretendemos levar alguns alicates, né, os mais utilizados, né, e como eu falei na apresentação, realmente é importante o uso do alicate, porque você consegue potencializar o movimento, né? Então, um movimento que seria um pouco mais difícil, e esses movimentos difíceis a gente vai explicar, por exemplo, lateral, incisivo lateral é um dente muito difícil de trabalhar, né? Porque o princípio da mecânica, da biomecânica do alinhador é que o plástico abrace uma maior superfície do dente, né? E no caso dos laterais, um exemplo, né? Ele tem um canino grande de um lado e um incisivo central do outro lado. Então, o lateral ele fica pequeno, né? Então, a área que o plástico vai abraçar é muito pequena. E com o uso de um tipo de alicate, você consegue fazer com que ele abrace mais, ele faça bastante força. Então, eu particularmente, eu gosto de usar bastante alicates para potencializar. E aquilo que eu falei,
isso não é preconizado, geralmente as empresas não preconizam o uso de alicates para potencializar o movimento, né? Essa é uma coisa que a gente aprendeu no começo, né? Na verdade, o uso de alicates eu aprendi com a doutora Grácia, ninguém me falou para mim que existia, né? Ela fez um curso, alguém falou assim, ó, tem os alicates para isso. E aí eu comecei a estudar, e hoje eu utilizo muito o alicate, muito alicate. Tá? Ok, doctor, creo que esas son todas las preguntas. Si alguien tuviera alguna otra duda, por favor, puede hacernos llegar. Si no existieran más dudas, para mí está todo claro, doctores. Muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. Les agradezco mucho este webinar y ojalá que podamos tener otros webinars más. La intención es que quien entre en el curso pueda salir con un producto, ¿no? Con sus alineadores, y cuanto más oportunidad tengamos de escucharlos, de ver su experiencia, los casos que han tenido, de repente las dificultades, de repente la experiencia, cómo han ido avanzando en su curva de crecimiento, nos va a servir mucho a nosotros también para poder desarrollar nuestros propios alineadores. Yo les agradezco mucho su tiempo y que nos brinden toda la experiencia que ustedes están teniendo en los alineadores. Pode falar, Grácia, vai lá. Obrigado pela oportunidade de poder mostrar para vocês um pouco do nosso conhecimento. Vai ser um prazer enorme estar com vocês aí. E vamos marcar mais umas outras aulas que se vocês precisarem, né, antes do curso, para checar a parte de material, se está tudo certinho. E se quiserem que a gente vá passando para vocês alguns artigos para vocês irem lendo, é só falar que a gente já vai passando e para todo mundo ir preparado já para a aula, para ir tirando as dúvidas, né? Já tendo um pouquinho de conhecimento, fica mais fácil para a gente, tá? Muchísimas gracias, doctora Gracia. Muchísimas gracias, doctor Wilson. Entonces nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos los doctores que nos han acompañado ahora. Agradeço. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Gracias.